E aí, Dev, beleza? Hoje eu vou falar para vocês aqui sobre como configurar uma conexão com banco de dados utilizando o Java Spring Boot. Para isso, eu vou usar o roteiro que está disponível lá no meu blog, lucasalbertoni.com.br, e vamos começar. O roteiro é esse aqui. Então, eu vou configurar o projeto. Então, para configurar o projeto, na verdade, eu baixei uma casca do projeto lá do site Spring Initializer. Se você tiver dúvidas como fazer isso, eu aconselho você a assistir meu outro vídeo de como fazer a sua primeira API. E lá eu explico com detalhes de como você baixar esse projeto. Depois a gente vai criar a tabela utilizando diretamente o Spring Data e o Hibernate. O Spring Data e o Hibernate são frameworks que o Spring Boot tem interno, né, que roda por debaixo dos panos do Spring Boot. E depois a gente vai fazer o cadastro, a consulta, a alteração e a exclusão dos dados lá no banco de dados, mas a gente vai chamar esses comandos através de APIs REST. Então vai ficar aqui bem legal. Então vamos lá começar. Então eu tenho ele, já tenho aqui meu Eclipse aberto. Eu vou aqui em File, Import, Maven, Existing Maven Projects. Aqui eu vou dar o Browse, clicar em Browse e vou selecionar já essa pasta aqui que está correta. Como eu disse, se tiver dúvidas, vê o meu outro vídeo de como criar a sua primeira API que eu explico com detalhes todo esse passo a passo. Então vou dar aqui o Finish. Agora ele vai importar aqui o projeto. Está importando o projeto. Vai demorar um pouquinho. Bom, enquanto ele vai importando, sobre o banco de dados, nós vamos utilizar o MySQL. Então eu já tenho aqui o MySQL Workbench, que é um client do MySQL para conectar com o banco de dados MySQL. E o servidor está rodando no container Docker. Então aqui eu subi esse container Docker, ou seja, o servidor MySQL está rodando no Docker e eu estou conectando através do MySQL Workbench como client lá no servidor do MySQL lá no Docker. Então é assim que está sendo a comunicação com o banco de dados por enquanto. Agora vamos ver aqui se ainda está importando. Demorando um pouquinho, mas tá terminando. Parece que aqui já arrumou aqui o projeto. Tá, eu vou renomear, né? Eu vou renomear as pastas, porque eu não. Eu prefiro tirar esses underlines dos pacotes. Então eu vou renomear. Só um minuto. Tá carregando ainda. Então eu cliquei em cima do pacote, F2. Vou tirar aqui o underline. Os underlines. Removi. Agora ele vai atualizar todas as referências. Aqui pode confirmar também, porque ele vai atualizar lá dentro da classe. Então vou continuar. Pronto, atualizado. Vou também atualizar aqui o pacote de teste. Também clica em cima do pacote, F2. Vou tirar aqui os underlines. Ok. Também continuar. Pronto, agora eu vou alterar o nome das classes. Como eu disse no outro vídeo, eu prefiro deixar só como application, a classe principal. Pode dar um finish. E a classe de teste fica application tests. Clica em cima da classe, F2.
Ele fica um pouco lento porque ele está construindo um projeto ao mesmo tempo que eu estou alterando, então fica um pouquinho mais lento. Pronto, atualizei também. Agora é application testes para o teste e application para a classe principal. Aí vou excluir alguns arquivos aqui que também não serão utilizados. Então, esses arquivos aqui não serão utilizados. Então, vou selecionar eles, deletar, clicar em deletar e deletar. E, além disso, também tem esses dois pacotes, ou melhor, essas duas pastas dentro de Resources que eu também não utilizo. Porque isso daqui é para quando você vai fazer tela. Tudo bem. Agora, eu vou começar configurando aqui o Application Properties, porque é nesse arquivo aqui de propriedades que a gente coloca todas as configurações da aplicação. Tudo que precisar de alguma configuração, então, por exemplo, aqui a gente vai colocar os dados do banco de dados e se você precisar de alguma outra integração com fila ou com alguma outra coisa, também seria aqui que você colocaria. Como a gente está usando Spring Boot, ele tem alguns padrões que a gente segue e eu vou seguir esses padrões porque seguindo os padrões a gente não precisa criar classes extras para a configuração do banco de dados. Então a gente vai seguir os padrões, então não vai precisar criar uma classe de configurações. Só colocando os dados aqui no Application Properties ele já vai comunicar com o banco de dados corretamente. Então vamos lá aqui no meu blog. Aí aqui abaixo. Aqui também no blog está comentando sobre as dependências que serão utilizadas. As dependências, no caso, são o Actuator, o JPA e a versão web do Spring Boot. E também foi adicionado aqui o driver do MySQL para comunicar com o banco de dados MySQL. Então, esse daqui é a comunicação que o Spring Boot utiliza para implementar a especificação do Java chamada JPA. Essa especificação do Java ela especifica como implementar um framework ORM, que no caso esse framework ORM é um framework para facilitar a conversão do paradigma orientado a objetos para o paradigma relacional, porque o Java é orientação a objeto, né? Então a gente usa ali o padrão de orientação a objeto, mas já o banco de dados, no caso do MySQL, ele é um padrão relacional. A gente faz relacionamento entre tabelas. Então, para você conseguir converter de uma forma prática esse paradigma de orientação a objetos para o relacional, o Java criou essa especificação JPA, que quem implementa ela é o Hibernate junto com o Spring Data e a gente vai utilizar isso. Por isso a gente colocou essa dependência aqui, certo? Bom, aqui eu abri também o ponto.xml na minha classe, você pode ver que tem as mesmas dependências, incluindo a de teste também, lá eu não citei, mas também tem a teste, que é para fazer testes unitários, mas a gente por enquanto não vai utilizar isso, pronto. Então, ponto.xml é isso. Aí agora aqui no Application Properties eu preciso acrescentar essas linhas aqui para fazer a comunicação com o banco de dados, que são Spring, Data Source, URL, e repare que para você conectar, você precisa usar esse caminho todo aqui, então é o JDBC, que é o driver do Java para fazer a comunicação com o banco de dados, qual banco de dados você vai utilizar, no meu caso aqui é o MySQL, e agora sim, qual é o caminho desse banco de dados, no meu caso é localhost, a porta agora que eu estou utilizando é 3307, e o nome do banco de dados vai ser tutorial Java Spring DB. Esse vai ser o nome do meu banco de dados, que eu vou criar logo em seguida. Agora, a próxima propriedade, eu preciso informar qual que vai ser o username, que vai ser o root, então é o nome do usuário do banco de dados,
preciso também informar qual que vai ser o password. Eu defini ali o password como pass. E eu preciso também, eu aqui por último, eu vou informar o como que o, o JPA e o Hibernate vão lidar, ou melhor, como que o Hibernate vai lidar com essa integração com o banco de dados. No caso, eu quero que ele faça atualizações do banco de dados automaticamente. O que isso significa? Quando eu criar a minha entidade aqui no projeto e deixar ela tudo todo 100%, então vou anotar ela com a anotação necessária, vou colocar todas as colunas e vou anotar as colunas com o conteúdo necessário e eu rodar minha aplicação, ele já vai criar automaticamente a tabela relativa com a minha classe aqui do Java. Isso aí será visto na prática. E por último, eu também acrescentei essa última propriedade que tem a ver com o Actuator, que é para ele exibir mais detalhes sobre a saúde da aplicação. Ele também vai exibir agora os detalhes do banco de dados e também do espaço em disco e algumas outras coisas. Então eu vou adicionar aqui também o Management, Endpoint, Health, Show, Details, Always. Aí beleza. Então isso daqui é o suficiente para eu testar uma comunicação. Então vamos clicar com o botão direito na classe Application, Run as Java Application. Agora a aplicação vai rodar. Se tudo funcionar, a gente vai ver lá o log de Spring Started. Vamos ver. Então já começou aqui a tentar executar. Esqueci de criar o banco de dados, né? Então vou parar aqui a execução. Porque esqueci do passo de criar o banco de dados. Então vou copiar aqui o nome desse banco de dados. Que eu ainda não criei. Vou lá no MySQL Workbench. Então aqui no MySQL Workbench eu tenho esses esquemas. Vou clicar com o botão direito aqui no espaço em branco, Create Schema. Vou colocar esse nome que eu peguei de lá. Posso deixar aqui Default Charset e Default Collation. Então clicar aqui em Apply. Aqui, beleza, o comando SQL que ele vai executar, Apply. Finish. Pronto, está aqui o banco de dados. Agora sim, vou executar aqui novamente. Então, botão direito no Application, Run as Java Application. Ele tá rodando, então iniciou aqui, iniciando, Tomcat. Aqui tá falando que vai rodar na porta 8080. Ó, começou aqui o Hibernate ORM, foi o que eu falei, né? Aparentemente tá funcionando, então, e pronto. Aqui tá falando que Start the Application. Então, beleza. Agora a gente pode testar utilizando o Actuator. Então vamos aqui no Chrome, eu vou abrir uma nova aba e aqui eu vou digitar http localhost 8080 actuator health. E aqui a gente pode melhorar aqui a visibilidade. E pronto. Aqui está falando que a nossa aplicação está up. E aqui você pode ver que ele detalha os componentes que tem a nossa aplicação ou que estão sendo utilizados para a nossa aplicação. Então aqui tem DB, que é o database, que é o banco de dados. Você pode ver que ele está em status up e o nome do banco de dados, né, é o MySQL. Aqui tem o espaço em disco, que também está up. Aí aqui ele está falando quanto que tem disponível, total. Aqui está falando qual que é a pasta que está rodando a nossa aplicação.
E tem algumas outras informações, mas então o principal é isso. O banco de dados aqui ele identificou que é o MySQL que está up. Então tá tudo funcionando. Eu vou parar a aplicação. Então com isso a gente conseguiu configurar a nossa aplicação. A gente fechou aqui a parte aqui de configurar o projeto. Agora a gente precisa criar aqui a tabela do banco de dados. A gente vai criar uma tabela chamada pessoa. Então vou aqui no pacote principal, vou criar um novo pacote a partir dele, então clica em cima dele com o botão direito, New Package, vou clicar aqui ponto entity, esse vai ser o nome do pacote. Repara que ele ficou aqui dessa forma aqui, né? Eu gosto de exibir ele de uma outra forma, então eu vou clicar aqui nesses 3 pontos na vertical e vou aqui em Package Presentation, Hierarchical, e ficar de forma hierárquica, então o entity está dentro desse pacote aqui, do pacote principal. Agora eu vou clicar em cima com o botão direito, vou clicar com o botão direito em cima do pacote entity, new class, e vou criar aqui uma classe chamada pessoa. Ela vai representar uma tabela lá no banco de dados. Tá criando aqui a classe. Pronto, criou a classe. Então, como que eu falo pro framework que essa classe vai representar uma tabela lá no banco de dados? Tem uma anotação chamada @entity. Então, Ctrl barra de espaço e eu importo desse pacote aqui. Eu vou criar aqui os atributos dessa classe que vai ser private long id, private string nome e private local date, Ctrl barra de espaço para importar, data de nascimento, usando o Camel Case. Então, agora esses 3 atributos aqui da minha classe vão ser 3 colunas lá no banco de dados. Porém, essa classe aqui, essa entidade, ela só vai ter os atributos. Ela não vai ter nenhum outro método além dos atributos. E agora nós precisamos criar os gets e sets. Então aqui você pode dar 2 enters e vir aqui em source, aqui no Eclipse mesmo. Aqui você pode clicar em generate getters and setters. Eu vou dar um select all e generate. Pronto, aqui ele gerou. Ele criou umas linhas, tá com umas linhas a mais aqui. Para você excluir linha aqui no Eclipse, eu uso o Ctrl D. Então Ctrl D, pronto. Tem agora só uma linha. Aqui Ctrl Home, ele vem aqui para o início da classe, para ser mais simples. E aparentemente agora, aqui eu vou dar um Enter, para ficar uma separação entre os atributos e os métodos gets and setters. E aparentemente é isso. Então aqui eu já anotei a minha classe com @ent. Ela tem 3 atributos e pronto. Porém, eu quero que esse ID ele seja a minha chave primária lá no banco de dados. E além dele ser chave primária, eu quero que ele seja auto-incremental. No MySQL, a gente tem ali uma forma de você... Em vários bancos de dados tem, na verdade, é uma forma de você não precisar passar uma chave primária para ele. Na verdade, ele vai gerar essa chave primária e vai te informar qual número que foi gerado para isso. Então é isso que a gente vai utilizar aqui. Então aqui eu vou até usar aqui, eu vou precisar dessas 2 anotações aqui. É o @id. Então com esse @id significa que esse meu campo aqui vai ser a chave primária. E eu vou colocar esse @generated_value com essa estratégia aqui, que com isso, além de ser uma chave primária, ele também vai ser auto-incremental.
Então vamos lá, arroba generated value e passando aqui essa estratégia aqui, strategy, que é o generate type identity. Pronto. Agora sim. Então agora quando eu rodar minha aplicação, ele vai criar essa tabela lá no meu banco de dados MySQL. Então, por enquanto, vou fechar aqui, vou tentar aqui abrir. Veja que não temos nenhuma tabela. Então, agora eu vou rodar novamente a aplicação. Então, botão direito em cima do application, run as Java application. Aqui está subindo a aplicação. Então veja que está subindo toda a aplicação novamente. A mesma coisa que aconteceu na outra vez. Está sendo exibido agora. Beleza, subiu. Agora se eu vim aqui no MySQL Workbench e pedir para atualizar os esquemas, pronto. Aqui nós temos agora uma tabela. E essa tabela é a pessoa. Aqui você pode ver que as colunas dentro da tabela pessoa são aquelas que a gente criou, né? É o ID, que é do tipo big int, é a data underline de underline nascimento. Você repare que no Java a gente deixou com o padrão camel case. Então é data de nascimento, tudo junto, separado por letras maiúsculas no D e no N. Aqui não, aqui no banco de dados o padrão normal dele é o snake case, que é com underline. E repare que aqui o tipo é date. Então lá a gente criou como local date no Java e aqui no banco de dados ele fica como date. E o nome, que é uma string lá no Java, aqui ficou como varchar, de 255, que é o tamanho padrão. A gente conseguiria mudar várias coisas por anotações lá no Java, mas para o nosso teste aqui, para o nosso estudo, dessa forma já está bom. Então, e aqui, se a gente ver aqui os índices, repare que tem uma chave primária, que é referenciada à coluna ID, certo? E, além disso, esse ID, ele também é autoincremental. Aqui não está mostrando, mas se a gente pedir para mostrar aqui o create statement, veja que quando você gera esse código SQL para gerar a tabela, repare que aqui ele fala que o ID ele é do tipo big int, não pode ser nulo e é auto-increment. Tá vendo? Então, funcionou, tá tudo, nossa tabela foi criada corretamente. Então, esse era o passo de criação da tabela. Então, agora que nós temos a tabela criada, nós podemos seguir para cadastrar uma nova pessoa. E para isso, nós vamos criar uma nova API. Então, vamos criar um novo pacote para ter essa classe de APIs. Clica com o botão direito em cima do pacote principal, New Package. O padrão de nomenclatura é controller, lembra? No último vídeo foi comentado sobre esse padrão. Então, eu vou criar aqui o pacote chamado controller. E dentro desse pacote, eu vou criar uma nova classe chamada pessoa controller. Então, para o Spring identificar que isso daqui vai ser uma API, eu tenho que anotar essa classe com REST controller. Ctrl barra de espaço para importar. E eu vou colocar como a rota principal
request mapping barra pessoas. Por padrão, geralmente a gente utiliza o plural nas nossas APIs. Então, beleza. Agora eu vou criar um método que vai me retornar uma pessoa e ele vai se chamar cadastrar. Então, esse método aqui ele vai cadastrar a pessoa lá no banco de dados. Eu vou receber a pessoa e por enquanto eu vou deixar aqui um return null para parar de dar erro. Mas então o que esse método vai fazer? Ele vai cadastrar a pessoa que vai ser passado para ele pela API lá no banco de dados e vai retornar essa pessoa atualizada. Porque repare que aqui dentro da pessoa nós temos o ID que vai ser autogerado lá no banco de dados. Então eu não vou receber ele, porém ele vai aparecer quando ele estiver sendo retornado. Quando ele estiver lá no response, vai ser exibido o ID que foi gerado. Um adendo aqui sobre essa prática que eu estou fazendo é que repare que eu estou usando o mesmo objeto que eu vou cadastrar no banco de dados para retornar na minha API. Não é uma prática comum utilizar dessa forma. A prática mais comum geralmente é você criar um outro objeto chamado de DTO, que é Data Transfer Object, e esse objeto ser retornado na API e também ser recebido. Por quê? Porque aí você separa os objetos que vão ser relacionados com o banco de dados e os objetos que você quer interagir com as pessoas que estão chamando a sua API. Isso também serve para segurança. Então, se você não quiser exibir tudo existem outras formas, tá? Existem umas outras formas que você poderia até utilizar a mesma classe, mas não exibindo tudo na API. Algumas anotações que você consegue usar, mas porém, no mercado, geralmente a gente cria um objeto para interagir com a API e um objeto para interagir com o banco de dados. Mas no nosso caso aqui, no nosso tutorial, a gente vai usar o mesmo objeto. Então, dito isso, eu preciso agora anotar esse método aqui com @getMapping, igual fizemos no outro tutorial, no outro vídeo. Porém, aqui tem uma novidade. Na verdade, eu coloquei errado aqui, na verdade não é getMapping, ele vai ser um postMapping. Por quê? Porque aqui eu quero enviar, ou seja, eu quero receber a pessoa. Então, o método HTTP que é o correto para cadastrar uma pessoa, para cadastrar algum dado, seria esse post aqui. Então, vamos usar o post. E como eu quero receber essa minha pessoa na requisição, eu preciso anotar ela com @request body. Então aqui pronto. Com isso eu já vou conseguir receber a pessoa preenchida para ser feito o cadastro. Agora nós precisamos fazer o cadastro efetivamente. No mercado é comum que as classes controllers conversem com classes services e não diretamente com classes que vão comunicar com o banco de dados. A classe service aplicaria a regra de negócios e ela sim faria a conexão com o banco de dados através de uma outra classe que é chamada de repository, repositórios. Porém, aqui para o nosso estudo, nós vamos utilizar apenas as controllers já comunicando com o repository diretamente pois é apenas questões de estudo. Então, vou clicar aqui um botão direito, New, Package, no pacote principal, Repository. Pronto, criei aqui um novo pacote. E dentro dele eu vou criar a nova classe chamada pessoa Repository. Na verdade, isso daqui não vai ser uma classe. Ela, na verdade, vai ser uma interface. Então, deixa eu ver, dá para mudar aqui. Não, vou cancelar aqui, vou clicar com direito novamente. New Interface. Agora sim, pessoa Repository. Por que aquela interface? É dessa forma que o Spring Data trabalha. Então você cria interface e com essa sua interface você
estende uma interface do Spring. Então eu vou estender a interface JPA Repository. E para esse JPA Repository eu preciso passar dois parâmetros aqui nesse sinal de menor maior. Eu preciso passar qual que é o tipo do objeto que eu quero salvar, persistir no banco de dados, e qual que é o tipo do identificador do ID desse objeto. Então, o tipo do objeto que eu quero salvar é pessoa, é a minha classe pessoa que eu quero salvar, certo? Que ela vai ser referente à tabela pessoa lá no banco de dados. E o tipo do meu ID, se você abrir aqui a classe pessoa, você vai ver que o tipo do ID é um tipo long. Então é esse tipo que eu tenho que colocar aqui no ID. Pronto. Com isso, o Spring já vai identificar que esse repository vai se comunicar com o banco de dados e vai fazer o cadastro de uma pessoa ou de N pessoas, mas de pessoas. Porém, no Spring também é comum a gente anotar essa repository com a anotação repository. Com isso, o Spring vai, com essa anotação aqui, repository. Com isso, o Spring vai identificar que essa classe aqui deve ser criada uma classe, ou melhor, deve ser criado um objeto referente a essa classe e deve ficar ali como um bin pronto para ser utilizado. E agora nós vamos pegar este bin e vamos utilizá-lo aqui na pessoa controller. Para isso a gente pode usar a anotação. Na verdade, primeiro a gente cria aqui o atributo, um atributo privado, private pessoa repository. E o nome vai ser pessoa repository. E eu anoto ele com @autoard. Essa é uma forma de fazer, tá? Então, Ctrl+ espaço, pronto. Com essa forma, o que eu estou falando para o Spring? Estou falando que existe uma pessoa repository já criada por ele. Então, aqui no caso, quando eu anotei essa interface, o Spring já criou uma instância dessa classe e já deixou em um pool, já deixou em um local lá que está disponível para ser utilizado. E aqui eu estou falando para o Spring, tá? Eu quero que você pegue a pessoa repository que está disponível e adicione aqui no meu atributo. Então eu não preciso, por exemplo, vir aqui e falar igual a new pessoa. Não preciso fazer isso, porque o Spring já vai fazer isso automaticamente. Então, existe outra forma de fazer isso. Atualmente, na verdade, até virou de uma forma preferível não utilizar essa anotação autoard, e sim utilizar como private final pessoa repository. Aí vai começar a dar um erro, porém você cria aqui o construtor public pessoa controller, recebendo aqui pessoa repository, pessoa repository. E aqui você vai usar o this.pessoa repository igual. Dessa forma, o Spring também vai fazer a injeção de dependência. Isso se chama injeção de dependência, e o Spring vai fazer da mesma forma como se você estivesse utilizando um autoard. Como no blog eu fiz com autoard, aqui no vídeo eu vou deixar assim com o método construtor. As duas formas estão corretas e vão funcionar normalmente. Então agora eu vou usar esse pessoa repository aqui no retorno. Dentro dele tem o método save já automaticamente, então save, e eu passo a pessoa para ele, para esse método. Então, repare que fica bem simples, né? Eu não precisei criar nada de comunicação com o banco de dados explicitamente. O Spring criou tudo para mim. Então, agora vamos testar isso. Vou clicar aqui com direito em Application, botão direito em Application, Run as Java Application. Enquanto ele vai abrindo aqui, eu vou também precisar abrir aqui o Postman. O Postman é uma ferramenta que é bem utilizada para você comunicar com APIs. Por quê? Porque quando a gente for chamar o método post, a gente não consegue fazer através do navegador.
porque a gente vai precisar chamar o método post em vez do método get. Lá no navegador, sempre quando você digita o nome, dá um enter, ali ele está fazendo uma chamada do método get. Então tem essa diferença aí. Agora a gente precisa chamar o método post. Espera aí que ele está abrindo ali o postman. Tá abrindo ainda. Tá, aqui ele tá quase finalizando de subir. Aqui o Postman ainda tá abrindo. Aqui no Postman eu já vou criar aqui uma nova aba. Clica aqui nesse botão de mais. O método HTTP vai ser o post, né? Que a gente falou, não vai ser get. Aqui o URL vai ser http localhost 8080 pessoas. E aqui embaixo, repare que tem algumas opções. Eu vou clicar aqui em body, que é o corpo. Raw. Em vez de text é JSON. E aqui eu posso criar aqui o meu JSON. Meu JSON vai ser o JSON é uma forma prática de exibir os dados com os atributos. Então, aqui eu criei um objeto, quando eu coloco aqui esse abre e fecha chaves, eu estou abrindo um objeto, tô criando um objeto, aí aqui eu coloco o nome do atributo, que no caso, por exemplo, é o nome. Tem um atributo lá na minha classe pessoa chamada nome. E o valor que eu vou colocar aqui, meu primeiro, ou melhor, minha primeira pessoa. Vou colocar aqui também a data de nascimento. E, por padrão, lá lembra que eu coloquei local date? Então, por padrão, o formato do local date é desse seguinte formato aqui. Então, eu coloquei 1982. Aí eu coloco o traço. Eu vou colocar aqui um mês 3, traço 22. Então, 22 de 3 de 1982. Vou usar aqui o padrão. E com isso, eu já vou poder chamar o método de cadastrar. Bom, aqui subiu, né? Então, teoricamente está funcionando. Agora a gente vai testar na prática se vai funcionar mesmo ou não. Então, quando eu chamar a API, né, que é a API pessoas, e passar esses dois parâmetros, a expectativa é que aqui no response apareça essas duas informações mais o ID. Então, vou aqui mandar o send. E pronto, funcionou. Pronto, funcionou. Repare aqui que eu comentei, né? Veio aqui o ID. E o ID eu não passei. Repare que eu não enviei. Esse ID foi gerado lá no banco de dados. Então, funcionou corretamente. Tá, agora vamos para a nossa próxima API. A nossa próxima API vai ser uma API de alteração. Ou melhor, vamos fazer primeiro a de consulta. Então, a de consulta, para consultar, o padrão do método HTTP é o get. Então, vamos já anotar aqui o get mapping, /barra de espaço. Public, eu vou retornar aqui uma lista de pessoas. Então, vai ser uma lista. Eu pego aqui do Java útil de pessoa. Então, aqui eu vou encontrar todos. Ou melhor, vou dar o nome de consultar. Porém, aqui para o nosso... Ele não importou aqui ainda. Deixa eu ver. Pronto, agora importou. Então, para nosso estudo, eu vou utilizar... Vou retornar aqui apenas o método pessoa repository. Ponto. Repare que ele tem aqui o método findAll. Então, esse método aqui, ele já vai retornar todos os dados lá da tabela pessoa. Esse método tem que ser usado com muito cuidado, porque repare que eu falei que ele vai retornar todos os dados de uma tabela. Se essa tabela for muito grande, por exemplo, ter milhões de registros na tabela, vai onerar muito do banco de dados. Então, vai exigir um consumo muito grande do banco de dados, vai carregar bastante informações na memória, então precisa tomar cuidado para utilizar esse método aqui. O ideal é você usar métodos para realmente filtrar
Então você só retornar por exemplo, uma pessoa só pelo ID, ou só pessoas com um nome específico. O ideal é ser feito dessa forma. Mas aqui para o nosso fim de estudo, eu quero só mostrar aqui como é fácil fazer essa comunicação com o banco de dados com Spring Boot. Eu vou usar aqui o Find All. Então agora aqui eu vou rodar minha aplicação novamente, botão direito em Application, Run As, Java Application. Então apenas com esses códigos aqui a gente já vai conseguir retornar todos os dados da tabela pessoas. Então ele está aqui subindo. Aqui no Postman eu vou adicionar aqui mais uma comunicação, mais uma requisição. Aqui, na verdade, não precisa nem usar o Postman para fazer esse teste. A gente pode usar diretamente aqui o Google. Então aqui eu já vou deixar preparado aqui, http localhost 8080 pessoas. Aí quando ele subir aqui o servidor, eu só preciso tá subindo aqui o servidor. Subiu. Aí aqui eu só preciso chamar e se funcionar vai exibir aqui. Beleza. Então eu cadastrei uma pessoa e ela tem o ID 1 e a data de nascimento esse. Se eu quisesse cadastrar uma segunda pessoa, então vou vir aqui, cadastrar uma segunda pessoa, vou cadastrar aqui minha segunda pessoa, vou mudar aqui a data de nascimento para 92, mês 12. Vou enviar. Pronto, foi cadastrada a segunda pessoa. Se agora eu chamar novamente a API de consulta, agora vai aparecer duas pessoas. Então, beleza, nossa consulta está funcionando. Agora vamos lá para fazer a alteração. Agora eu quero fazer a alteração na pessoa. Então aqui eu vou usar o put mapping. O put mapping agora para fazer essa alteração, eu quero um método que vai me retornar a pessoa, que vai ser a pessoa alterada. Vou chamar um método de alterar. Vou receber a pessoa no corpo também, request body, @request body, pessoa. E o Spring Data ele usa o mesmo método de cadastrar para alterar. Então aqui eu vou, só que então como é que funciona esse? Por que é o mesmo método de incluir, ou seja, de criar uma nova pessoa, é o mesmo método de alterar a pessoa? Ele identifica que se você enviar, por exemplo, quando eu enviar uma pessoa com um ID preenchido e esse ID existir no banco de dados, então eu vou fazer ali o teste, quando eu enviar com o ID 1, por exemplo, ele vai identificar que ele já existe no banco de dados e vai fazer a alteração. Mas se eu enviasse um ID que não existe ou o ID nulo, ele vai incluir um novo dado lá no banco de dados. Isso é conhecido como upsearch, ou seja, é uma forma inteligente de você fazer a inclusão ou, se já existir, a atualização. Então, aqui a gente vai utilizar o mesmo método e só que agora vai ser o put. Eu vou receber a pessoa, só que no momento de eu passar a pessoa, eu vou informar um ID que já existe. E aí ele vai fazer a alteração. Vamos lá, vou rodar novamente, run as, Java Application. Então aqui enquanto vai subindo aqui, eu vou criar aqui uma nova, vou usar esse daqui que eu tinha criado. Em vez de get vai ser put, http localhost 8080 pessoas. E aqui no body eu vou usar o mesmo que eu usei lá no post. Raw JSON. Vou criar aqui. Só que aqui eu vou acrescentar o ID. O ID vai ser 1.
o nome vai ser alterando a minha primeira pessoa. E a data de nascimento vai ser 2000, mês 5, 01. Então agora os dados vão ser esses. Os novos dados serão esses. Vamos ver se aqui se já subiu. Subiu, então repare que os dados atuais são esses. Eu vou aqui atualizar. Os dados são esses. Agora eu vou enviar uma alteração. Foi feita a alteração. Se eu consultar novamente, pronto, alterou. Então essa é a forma de alteração utilizando o Spring Data. Então eu posso parar aqui o servidor e por fim nós vamos fazer agora uma forma de deletar a pessoa. Então é delete mapping, @delete mapping, que é a anotação do método HTTP delete. Então public, esse método não vai retornar nada, então é um public void, excluir, ou melhor, vamos chamar de deletar. E aqui, em vez de eu receber a pessoa, eu só preciso receber o ID da pessoa. Long ID. Então eu vou deletar a pessoa baseado no ID que eu receber no parâmetro. Porém, para receber esse ID, eu não vou receber no corpo da requisição. Eu posso receber ele na requisição. Então tem uma anotação chamada request param. Então essa forma de requisição, lá na minha URL, eu consigo informar qual que vai ser o ID. E é dessa forma que a gente vai fazer. Então aqui eu vou retornar pessoa repository.delete by ID. Então eu quero usar esse delete by ID, passando o ID. Na verdade eu não vou retornar nada. Então é só chamar esse método aqui no meio do método. Beleza, então com isso daqui eu já vou conseguir deletar a pessoa. Então clica com o botão direito, Run as Java Application. Vamos lá no Postman, enquanto vai subindo aqui o servidor. Aqui eu vou criar mais uma requisição, que vai ser o método HTTP delete. Então http localhost 2.8080 pessoas. E agora, o que eu quero fazer? Eu quero aqui no params passar uma chave chamada... A chave vai ser o nome da minha variável, porque eu não passei outro nome aqui nem nada. Então o nome da minha variável é a chave, ID, e o valor é qual ID que eu quero deletar. Então eu vou deletar o ID 1. Vamos ver aqui se a minha aplicação já está rodando. Sim, ela já está rodando. Então repare que atualmente a gente tem nós temos duas pessoas. E eu vou deletar a de ID 1. Aqui repare que eu não tenho nada no corpo da resposta, porque é void, né? Não tem retorno. Porém, eu tenho aqui esse status 200, ok. Isso significa que funcionou, não deu nenhum erro aparente na execução do meu programa. Agora, para eu verificar, vamos fazer aqui a consulta novamente. E pronto. Repare que agora só tem uma pessoa. E se eu for lá no meu banco de dados, e eu quiser ver também aqui, se eu der um select raw, repare que eu tenho só uma pessoa mesmo. Então está tudo funcionando corretamente. E com isso, a gente finaliza aqui todos os passos que foi proposto nesse tutorial. Nesse tutorial aqui a gente viu bastante coisa, viu toda a comunicação com o banco de dados, fazendo um cadastro, uma consulta, uma alteração e uma exclusão. Nós fizemos isso via API, então ficou aqui bem rico de informação. E espero que te ajude aí
nos seus estudos e eu tenha contribuído aí para aumentar o seu conhecimento. E por hoje é isso. Até a próxima.